Bom dia, pessoal. Estamos aqui abrindo mais um podcast do canal Flex Food e hoje eu tenho a honra de receber a jovem empresária Renata Dias, filha de uma pessoa muito famosa em Brasília, da Maria Amélia, confeiteira. E vamos falar um pouquinho sobre alimentação vegana, flexibilidade, etc. Bom dia. Bom dia, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês e estou muito ansiosa para esse podcast. Isso aí. Renata, vamos começar já com essa ponte aí familiar, né? Uhum. Você é filha da Maria Amélia. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa transição, como é que foi esse começo, você sendo filha de uma pessoa tradicional em Brasília, como é que você começou, o que aconteceu para você entrar nesse meio? Na verdade, assim, foi realmente uma coisa muito engraçada para mim, porque eu nunca quis estar nesse meio, porque eu sempre, desde criança, vejo a minha mãe nessa correria doida, né, passando muita coisa, trabalhando assim 3 dias sem dormir. Então eu nunca quis isso pra mim e ela nunca quis isso pra nós como filhos. Ela sempre incentivou muita gente a estudar pra gente ficar um pouco mais afastado, porque ela sabia, né, dos perrengues. E aí eu comecei a estudar pra medicina, eu fazia veterinária na UNB, só que eu comecei a ver que o curso, na verdade, muitas vezes ele ajuda mais o ser humano do que o bicho, né? Então você aprende cultura de corte, produção, tá ajudando o bicho nisso, né? Sim. E eu já era vegetariana, eu sou vegetariana desde os meus 8 anos de idade. Então, isso começou a me incomodar, porque eu sempre quis fazer algo pelo planeta, mas eu falei, não é aqui, nesse curso. E aí eu quis fazer medicina para ajudar, então, um ser humano que fosse, depois, talvez, abrir uma ONG e tudo. E aí, quando eu comecei a estudar para medicina, eu estudava mais de 16 horas por dia. E aí eu ficava muito estressada. E aí eu comecei para cozinhar. Fazer, sei lá, coisas veganas, de coxinha, para desestressar. Para me desestressar. Aí chamava minha prima, que é vegetariana também, e a gente ficava cozinhando. E aí meu pai começou a comer as comidas e falar, cara, isso é bom. Tipo assim, isso tem potencial. E minha mãe, não tem potencial não. Potencial tem de estudo, vai estudar. E aí eu comecei a gostar muito, comecei a planejar e fazer as receitas e tal. Aí teve um dia que eu fui num evento. E eu levei muita coisa, eu passei o fim de semana inteiro, eu e essa minha prima, a gente fazendo tudo, a gente vendeu tudo. E aí eu comecei a querer ir mais em eventos. Aí minha irmã falou assim, por que você não faz um carrinho pra você levar nesses eventos? Aí eu fiz um carrinho bem bonitinho, assim, aí eu comecei a ir. E assim, as vendas eram sempre muito altas. E aí, nisso, completou 1 ano que eu tava estudando. Aí eu falei com a minha mãe, mãe, eu não quero mais estudar. Eu quero vender. Aí minha mãe falou, eu não te apoio. Você não vai ter meu apoio. Quero que você estude tudo. Aí meu pai falou, não, eu te apoio. E aí meu pai me apoiou. E aí eu comecei, a minha mãe me deu um setor na fábrica dela. E aí eu comecei a produzir minhas coisas dentro desse setor lá. E aí depois o meu pai também me ajudou a abrir a minha confeitaria. Então, eu começo os desafios, né? Porque você conseguiu romper uma barreira forte, grande. Sim. Aí você inicia fazendo dentro da fábrica da sua mãe, que já tem um nome. Quais foram os desafios? Como é que é isso? E você, inclusive, produzindo algo completamente diferente, ou, né? Uma assim, outra vertente, né? O que eu vejo? Que a fábrica da minha mãe foi, pra mim, eu nunca fiz nenhum curso de confeitaria vegana, de nada. Depois de muito tempo, eu fiz um curso de 2 semanas só, de aprimorar algumas técnicas. Mas a fábrica da minha mãe foi como se fosse uma faculdade pra mim, porque eu aprendi as técnicas com os funcionários dela e eu veganizava as receitas. Então, eles me ensinavam como montar um bolo, me ensinavam como decorar, e aí eu ia lá e veganizava. Os desafios é que eu tinha muita encomenda, e tinha dia que minha mãe chegava no meu setor, tinha 10 funcionários dela comigo, aí ela, que tá todo mundo fazendo aqui no setor da Renata? E aí foi isso, e aí eu sentia que eu precisava de um espaço até pela questão dos traços, porque se eu produzia na fábrica dela, mesmo que não tivesse nada a ver, os meus utensílios, os meus equipamentos, tudo, eu ainda tinha o traço porque era um ambiente da fábrica dela. Certeza. E eu queria um lugar que fosse completamente isento de traços para essas pessoas. E pensando no público consumidor, né? A sua criatividade em cima de algo já posto, tradicional, como é que você compatibilizava a sua criatividade de criar umas coisas diferentes, mas ainda continuando a atender ao sabor, enfim. Então, isso pra mim sempre foi o primordial, assim, a coisa mais importante. Porque o vegano, a pessoa que é vegana, ela já é vegana. Então, eu faço a comida pra quem não é. Porque eu quero um produto que seja o máximo possível similar ao tradicional, pra eu atrair essas pessoas. Então, o meu crivo sempre foi meu pai e minha mãe. Eu fazia minhas produções, ainda faço, e dou pros 2 provarem. Se não tiver aprovação, não tem venda desses produtos, entendeu? Mas eu também só dou pra eles provarem quando pra mim já tá na qualidade que eu quero.
E, assim, quer dizer, seus pais não são veganos, Não. certo? Mas você acha que o mundo vegano, as pessoas que têm essa preocupação, esse mundo está aumentando, você Com percebe certeza. isso? E como é que você faz para atender não só eles, como pessoas como seus pais, né? Que a gente chama, Sim. não sei, tem muitas palavras, mas vamos chamar de flexitariano, né? Como é que você compatibiliza isso? De atender o vegano, mas cada vez mais também mostrar opções saudáveis, etc., para outras pessoas. Sim, porque eu acho que é isso, é você manter uma qualidade muito boa do seu produto, porque o que acontece? Eu acho que as alergias e as intolerâncias, elas estão aumentando, então tem um público que, além da conscientização, ele tem a necessidade de ir atrás desses produtos. Eu tenho muitos clientes alérgicos, intolerantes, então quando ele prova um produto, assim, se ele come uma coisa com leite, ele passa mal. Aí ele vai comer uma coisa que não tem leite, mas tão boa quanto, e não passa mal, por que ele vai voltar para outra coisa? Então é aí que a gente pega essa pessoa, é mostrando, ó, calma, você tá entrando nesse mundo agora, mas a gente tá aqui para te ajudar e vai ter muita coisa boa para você, entendeu? Então eu acho que é manter um padrão bem elevado. Eu passo por isso também, sabe, Renata? Eu acho assim, não só a intolerância, porque todo mundo tem alguém que conhece, alguém, meu parente, enfim, é intolerante. Mas para além da intolerância, o que eu percebo é que os atuais produtos, quando você começa a ler a bula, né, e muita gente agora está lendo mais bula, mais do que antes, quando você começa a saber os ingredientes que estão lá dentro, você percebe que tem coisas estranhas, tem coisas que não são, quer dizer, não é aquele leite da fazenda antiga, não é aquele queijo, não é aquele não pão. é. Então, assim, para além da intolerância à lactose, você tem intolerância àquelas substâncias que antes não existiam, né? Exato, assim, a indústria do leite, por exemplo, eles é permitido ter não sei quanto de sangue, não sei quanto de pus, e aí eles colocam, né, antibiótico e outras coisas. Isso. Assim, eu tenho um tio que ele é fazendeiro, ele vende leite, ele não toma leite de caixinha, porque ele sabe o que tem nesses leites, entendeu? Ele não toma. Então, assim, nos abatedores do Brasil, mais 50% são clandestinos. Então, a gente não sabe o que tem nessas carnes. Eu vi esses dias uma matéria de uma fábrica de embutidos que eles colocavam tanto conservante e aromatizante porque estava tendo coisa podre nesses produtos, entendeu? Então, a pessoa, ela não sabe o que tá ali. Ela não tem noção, entendeu? Renata, tem uma barreira aí, tem algo que você se preocupa muito, que é a questão dos ingredientes, né? Não adianta só você querer fazer alguma coisa diferente, etc. Como é que da onde vêm os ingredientes? Como é que você faz pesquisa? Porque não deve ser tão fácil encontrar isso, né? Você tem que ter uma rede, enfim, fornecedores, porque os ingredientes têm que ser diferentes, né? Para você produzir algo, né, distinto, né? Assim, eu busco bastante, eu tô sempre pesquisando, e aí eu vejo um produto novo, e aí eu vejo onde achar, eu provo, mas eu ainda sinto, assim, que Brasília tá crescendo cada vez mais, mas, por exemplo, na Europa, quando eu fiz um curso lá, a gente tem acesso a umas coisas, assim, de outro mundo, realmente, assim. Então, mas eu sinto que isso tá chegando cada vez mais aqui em Brasília, principalmente porque eu sou de uma cidade de Minas. E lá ainda é muito deficitário, assim. Quando eu vou lá, eu como praticamente arroz, feijão, fruta e salada. Que não tem quase nada vegano. Mas Brasília, eu já sinto que o comércio tá cada vez mais aumentando. Tem vocês, que para mim são a melhor empresa do Brasil de queijos, então isso para mim já é maravilhoso, né? Então já estão chegando outros tipos de carne, veganas também, leite condensados novos. Então acho que a gente tem um mercado bom. Eu gosto de usar essa palavra opção, né? Você vê alguns cardápios aqui em Brasília, em São Paulo, em qualquer lugar, que você, no fim do cardápio, geralmente é no fim, você tem uma opção vegetariana, vegana, para integrar, né? E como é que você vê a participação, ao longo dos anos, daqui para frente, dessa comida, dessa culinária, para ela ser parte da cultura brasileira, uma vez que o Brasil tem, né, a fama de ser uma culinária muito rica, muito vasta, enfim, diferentes sabores. Como é que você vê isso, essa integração, né? Como é que é para deixar de competir e entrar no ramo da complementar, né? Então, assim, eu acho que é um processo, acho que a gente está caminhando. Então, quando eu iniciei o meu veganismo lá em 2016, eu ainda não tinha opção em lugar nenhum. Nenhum, assim, as pessoas não sabiam nem o que era. Então, hoje em dia, eu já vejo uma inclusão maior. Só que tem gente ainda muito tradicionalista que bate o pé e fala, eu não quero. Então, assim, eu já vi restaurantes italianos que abriram recentemente, aí, opa, vai ter, né? Aí, olha lá, não tem nada, nenhuma opção. Porque é uma pessoa que tá, pra mim, esse vegano não... São pessoas que descredibilizam, eu acho, né? Um pouco. Então, eu acho, pra mim, são dois lados. Eu acho que tá aumentando sim, mas ainda tem gente que bate o pé e não quer. Tem uma barreira que eu encontro que talvez pudesse ser, né, retirada de uma maneira com mais esforço, né? Porque às vezes o dono do restaurante, dos estabelecimentos, é convencido pelos clientes, pela aumento da demanda, que ele tem que ter uma opção. Sim. Quando ele pega essa opção, por exemplo, um queijo vegetal que a gente fabrica e leva para dentro da cozinha, entrega para o chefe da cozinha, esse chefe, por sua vez, não tem nenhum costume, nenhum hábito de trabalhar com isso. E para ele é uma coisa incômoda, no sentido de que é um trabalho a mais.
Então, acho que é papel nosso também, na questão de educação, mostrar que é tão fácil quanto, enfim, você pode usar esses ingredientes que vai ser só tem coisa... E eu acho que se a gente for levar um produto de alta qualidade, eles não vão ter por que não usar. Eu acho que é principalmente o preconceito. Falar, não, aqui no meu restaurante eu não quero porque comida vegana não é boa. Aí quando chega lá um queijo seu, por exemplo, aí ele já quebra esse preconceito, né? Perfeito. Renato, você tem alguma filosofia, alguma coisa que você, quando está criando, você tem alguma coisa específica, uma abordagem específica para você criar? Assim, eu quero... Você já falou um pouco no início, não, mas... eu busco estar sempre atualizada nas novidades de alimentação, porque eu quero incluir o meu cliente. Eu quero me incluir também, porque eu também quero estar nas novidades de alimentação, de comida. Então, eu fico muito atenta, principalmente no que a minha mãe está criando também. Eu gosto de usar ela muito como referência. E o que ela cria, eu tento fazer a versão vegana, sabe? Porque a gente anda junto, a gente é uma família, então eu gosto de ter... eu gosto que as pessoas olhem meu produto e remetam a minha mãe de uma certa forma, entendeu? E é isso, é sempre novidade, sempre atualizar. Você já está nesse negócio há 8 anos, né? Você começou em 2016. O que você diria para uma pessoa, não só que quisesse abrir um negócio, mas que quisesse entrar nesse mundo de entender as proteínas, coisas? O que você diria para uma pessoa que está entrando agora? Olha, eu acho que a pessoa que está entrando, ela tem que saber que é isso que eu tô te falando, que ela tem que criar um produto que todo mundo coma. Não é só pro vegano. Ah, não, mas isso aqui vai agradar vegano. Ah, não, mas vegano come isso. Não, gente, vegano quer comida boa, quer comida deliciosa, gostosa. A gente quer igual o outro. Sabe, eu fico indignada quando eu vou nos lugares assim. Ah, o que tem pra você comer? Ah, só salada. Sorvete só de limão. Ai, gente, eu quero sorvete de caramelo, de chocolate, de pistache. Eu não quero comer alface e tomate. Eu sou uma pessoa qualquer. Não é porque eu sou vegana que eu gosto mais de salada ou que eu gosto mais de fruta. Eu sou porque eu não acho certo o que a gente faz com os animais. Sim. Mas o meu paladar, ele é igual ao de todo mundo, perfeito. Entendeu? Isso demanda um esforço extra, né? Pra gente educar as pessoas. E uma parte desse esforço pode ser traduzida, por exemplo, em eventos, né? Você vai fazer um evento, acho que sabe. Fala um pouquinho desse evento, claro. Porque isso é importante, né? Eu tenho um grande amigo que ele é dono de um bar bem legal na Asa Norte e chama Inverso. E aí ele me chamou, semana retrasada, pra gente fazer um almoço em colaboração. Um almoço todo vegano. Então vão ser 2 menus, um com glúten, um sem, só que o sem vai ter contaminação, porque eu vou estar lá no ambiente dele e tudo. E aí a gente vai fazer, são 3 etapas. Então tem a entrada, o prato principal e a sobremesa. Todo vegano, e aí vai ter um chorinho no bar também, vai ser uma coisa bem legal. E aí as pessoas vão poder comprar antes, eu vou lançar hoje à noite as vagas e os menus. E vai ser no local do... Vai ser lá no Inverso. Eu vou produzir no meu ateliê e aí vou finalizar lá. Qual que é a quadra, Renata? 211 Norte. 211. E aí vai ter um chorinho, vai ser de 11 às 3. Vocês estão super convidados também, tá? Coisa boa. Renata, uma pergunta desafio. Como é que a gente converte uma pessoa? Como é que a gente explica para uma pessoa que tem essa possibilidade sem criar essa, né, a disputa, ou você, ou aquilo, isso ou aquilo, entendeu? Olha, gente, eu acho assim, que existem várias formas de você convencer alguém. Eu fui convencida por uma grande amiga minha que chama Luísa, ela é vegana, e ela, na época, em 2016, quando ela me encontrou, ela começou a me falar, ela é muito carinhosa, muito calma, e ela começou a me falar, começou a me mostrar como é que era, porque eu já era vegetariana, né? E aí ela começou a me falar dos abatedores, tudo, e através da palavra dela, com muito, muito amor, eu fui sendo levada. Agora eu, por exemplo, eu não tenho amor. Então, assim, como em mim tá muito forte o veganismo, eu já me sinto uma pessoa um pouco mais agressiva. Então, por exemplo, às vezes meu namorado me pergunta algumas coisas, já vira uma briga, porque pra mim eu já fico na defensiva. Porque pra mim é tão claro, que é tão absurdo o que acontece, que é difícil falar às vezes, sabe? Então, eu não consigo convencer alguém pela minha palavra, mas eu consigo convencer pela comida. Então, eu já consigo te mostrar através da alimentação. Então, eu acho que você tem que usar as armas que você tiver. Entendeu? A minha é a comida mesmo. Só para dividir com você, o jeito que eu uso, a estratégia que eu uso para isso é simplesmente a questão de complementar, a questão de dar. A palavra mágica é tem outra opção. Você não precisa necessariamente descartar a primeira para ficar com a segunda, mas você pode ter uma segunda. Quer dizer, quanto mais opção, eu acho que é melhor para a pessoa. Sabe? Nesse sentido, por exemplo, a gente conversou no último podcast com o pessoal do GFI, que você conhece. E o GFI trabalha no sentido de mostrar para a humanidade que vai haver, de qualquer maneira, uma necessidade de complementar a disponibilidade de proteína existente hoje. O modelo que hoje está posto da proteína animal não é suficiente para alimentar as pessoas daqui a 20, 30, 40 anos. Então você obrigatoriamente vai ter que complementar, e de novo, complementar com o que eles chamam de proteínas alternativas.
E aí vem de novo essa questão do veganismo, do vegetariano, enfim, porque essa proteína, uma das fontes mais ricas de complementação de proteína é a vegetal, né? Sim. Proteína. Ervilha, feijão, exatamente. Então, soja. eu acho que nesse sentido, assim, pensando na opção, seria uma coisa interessante, né? Não sei o que você acha, se você Não, eu concorda. acho que a forma da pecuária que a gente faz hoje em dia, pecuária e agropecuária também, tá literalmente matando o mundo, a gente vê agora nessas queimadas, né? Então a gente precisa urgentemente mudar isso. E as pessoas, elas não veem que as atitudes delas individuais alteram sim o mundo, entende? Então o fato de você ser vegano, o vegano, ele salva em média 300 animais por ano. O que é isso, se você for pensar a nível de o que esse animal consome, de tanto de pasto que ele requer, de tanto de soja que ele precisou, de água, entendeu? Porque a soja, a maior produção é para alimentar gado, não é para nós. E aí olha o tanto que a gente faz de desmatamento para a produção dessa alimentação em larga escala e também para pasto dos animais. Perfeito. Então a gente precisa se adquirir o conhecimento e abrir os olhos de onde que está vindo, sabe? Para a gente fazer a nossa parte. E tem uma coisa interessante, né? Porque o aumento do consumo e da produção de produtos baseados em planta vai, de certa maneira, nós somos um país agrícola, né? Vai pressionar que as pessoas tenham produções mais éticas, mais específicas. Sim, outros países já estão pedindo por isso, né? Quando a gente teve o outro governo que aumentou o número de agrotóxicos, já teve país que falou, não, peraí, não vai entrar aqui. Então a gente vai começar a ter as portas fechadas dos outros lugares e a gente precisa fechar as portas da nossa casa também, entendeu? Não, isso aqui não entra na minha casa. E a gente não tem essa consciência. Infelizmente, a gente como população não tem ainda, sabe? Renata, a gente está falando de proteína complementar, alternativa, e fica a dúvida, né? A proteína vegetal se equivale à proteína animal, enfim, no fim é sempre proteína, ou tem alguma... Então, assim, gente, eu não sou nutricionista ainda, mas eu vou me formar para ser, só que eu já pesquisei o que a gente tinha antigamente. A gente tinha chamado valor biológico das coisas, né? Que o corpo, ele absorvia de formas diferentes. Então, ele absorvia, vamos supor, melhor a proteína da carne que a proteína vegetal. Isso caiu por terra. Não existe mais essa questão do valor biológico. Mas o que existe? A carne, ela tem uma proteína de cadeia de aminoácido completa. Então, é como se fosse um colar de pérolas. Você come ela, você tem todos os aminoácidos necessários. No reino vegetal, você não tem nenhum alimento que possua essa cadeia completa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer junções. Então, vamos supor, quando você junta um cereal e uma leguminosa, você tem essa cadeia totalmente ramificada. Então, você tem que comer, sei lá, arroz e feijão, pão e lentilha, grão de bico e milho, e não precisa ser na mesma refeição. E a quantidade de proteína que a gente come, hoje em dia, que a gente acha que a gente precisa consumir, é muito, muito além do que a gente de fato precisa. Então, a gente tem uma sociedade que ela consome um excesso enorme de proteína, e a gente já está vendo pessoas com sobrecarga renal, sobrecarga hepática, porque a gente come no café da manhã, tem presunto, leite e queijo, aí depois come um ovo, aí tem um whey protein, aí na hora do almoço tem carne. Isso aí não é... Gente, nossos antepassados, eles comiam carne uma vez no dia quando comia, entendeu? E a gente tá tendo essa sociedade agora de excesso de consumo, então não precisa. A minha filhinha é vegana, tem 1 ano, e eu tenho um amparo de uma nutricionista maravilhosa, que é a Sula, e a gente faz todas as substituições necessárias para ela, entendeu? Sim. Então não precisa. A gente está profissionalizando até a maneira de comer, o que é importante, isso, né? Equilibrando, né? Bacana. Sim, com certeza. Renata, outra barreira são os mitos e crenças cotidianas com relação a esse assunto, né? Por exemplo, comida vegana é coisa de rico, que é mais caro, etc. Como é que a gente reage a isso? Olha, eu acho que tem 2 lados dessa informação, tá? Realmente nossos industrializados, eles são mais caros, mas por quê? A gente tem mais impostos em cima dele. Inclusive, 2 semanas atrás, eu fiz um trabalho junto com o The Good Food Institute, que eles estão indo atrás do Senado com um projeto de lei para diminuir em 40% os impostos que a gente tem sobre os produtos veganos. Então, a gente está lutando, porque não é à toa, porque a gente não tem um incentivo que o outro lado tem. Só que assim, gente, de verdade, se você for numa feira e você comprar arroz, feijão e vegetal, e você for comprar ovo, queijo e carne, o que vai dar mais caro? Então, a comida da terra, ela é mais barata. Você não precisa ficar comendo industrializado. O industrializado, um ou outro, às vezes ele vai ser mais caro, e não sempre, tá? Porque os queijos de vocês mesmo estão mais baratos do que queijo tradicional. Então, depende. Por exemplo, os meus bolos também, às vezes é mais barato que o da minha mãe. Então, você também tem que pesquisar. Tem esse conceito aí, essa propagação dessa informação, mas nem sempre as pessoas vão atrás para saber se de fato é verdade. Elas ficam reproduzindo coisa que elas ouvem, isso, né? Mas elas não pesquisam, elas não se informam. Eles pegam em cada ponto. Por exemplo, essa semana eu também fui com o GFI, no Ministério da Agricultura, estão há 5 anos discutindo uma portaria
de nomenclatura. Existe uma pressão e não pode usar leite, se não for leite de vaca, não pode usar a palavra leite. Então não pode usar mais leite, porque o que eles botam no leite não é mais leite. Então eles não deveriam poder também. Exatamente. E carne também, Carne já acharam também. até papelão Isso, na carne exatamente. deles. O fato é que isso está há 5 anos em discussão e até hoje não saiu. Ai, Também nos outros isso. países está acontecendo isso, né? Mas é importante isso, faz parte dessa questão, dessas barreiras, desses mitos, né? Sim. A gente precisa eu acho que a evoluir, gente... né? A gente é cheio de mitos, assim. Inclusive, um que eu sofro bastante é o de que vegano não tem músculo, né? Então, assim, eu treino já, vão fazer 4 anos, e o meu treinador, eu tenho um profissional comigo, ele falou que o meu desenvolvimento de massa muscular é enorme. É gigante, ele fica assim, chocado quando eu chego lá, em um ano eu ganhei tipo 5 quilos de massa magra. Mas porque eu não fico consumindo esse colesterol e essa gordura, então a minha massa é limpa, sabe? Gente, eu tive filho há 1 ano, assim, o meu corpo já voltou completamente ao normal, sabe? Não sei se você conhece o Cláudio, nutricionista, ele também é influenciador, a gente vai trazer ele aqui. O corpo dele diz tudo, né? Que ele é vegano e tudo, você conhece? Não sei, Cláudio. Cláudio o quê? Cláudio nutricionista, ele tem um canal no YouTube, um canal no Instagram, e a gente vai trazer ele aqui. Ele é totalmente, vamos dizer, sarado, né? Então, pois é, ele e fala assim, sobre isso. E é difícil, e olha, eu não tomo nada, eu só tomo whey vegano de ervilha e o resto é alimentação, só. Porque essas pessoas também, né, as tradicionais, elas aí consomem 1 milhão de suplementos e bomba e não sei o que, nananana, pra atingir esse corpo. A gente, com a proteína limpa que a gente tem, a gente consegue de forma muito mais rápida, só que as pessoas ficam achando que não vão conseguir, né? Renata, como é que a gente acha, hein? Como é que a gente acha seu serviço, redes sociais? Dá um pouquinho dos... Tá, Sala, acho que você sabe que eu tinha uma patisserie aqui na Asa Sul, mas depois que eu engravidei eu acabei fechando por diversas razões. Aí no momento eu tô com o meu ateliê, então eu tô trabalhando por encomendas. Às vezes eu abro iFood, eu não consigo abrir muito, porque eu sempre priorizo as minhas encomendas. E aí, mas se a pessoa quiser fazer um evento em casa, qualquer tipo de evento, eu gosto desses desafios. É igual dia 19, eu vou ter um evento de Halloween. Então a gente vai fazer uma mesa toda temática vegana de Halloween. Então... pode trazer todos os desafios, eu aceito encomendas. E toda sexta-feira eu mando produtos para as cafeterias da minha mãe, as cafeterias Maria Amélia. E pode me achar através do meu Instagram, que é Renata Dias Vegan Patisserie. Renata Dias Vegan Patisserie. Tá, ok. Renata, parabéns pelo seu trabalho, parabéns, obrigado pela sua participação aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Isso aí, espero que a gente consiga fazer mais coisas juntos, né? Como eu te falei, com certeza. Essa é uma expressão, né? Uma briga de turma, né? Tem que ser. A gente tem que se unir, porque o outro lado tá unido. Eles estão muito unidos, eles estão muito fortes. A gente não, a gente tá fraquinho ainda, mas a gente tá crescendo. A gente vai conseguir ocupar um espaço grande também. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Pessoal, acabamos mais um podcast do Flex Food. Espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos, tá? Bom dia.